Eu recebi um vídeo aqui que me enviaram, o senhor mandou, não sei se o senhor mandou um recado para mim ou simplesmente citou meu nome, Foi. dizendo que eu citava nome de Priscila Alcântara, Gessé Aguiar em pregação, para ter audiência, para ter compartilhamento, para ter like. Eu queria saber qual pregação minha você assistiu inteira, onde eu citei o nome de Priscila Alcântara ou Gessé Aguiar. Eu só entra no TikTok, tá no YouTube, Não, 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 colocar seu nome. não. Aí você está dependendo de vídeos isolados, Mas não que tem como tem que botar, ser. mas não tem como Tem, botar tem. tua voz no vídeo. Aí você está dependendo de vídeos isolados, porque é o seguinte, eu não temo falar o nome de Priscila Alcântara, assim como Paulo e os profetas sempre citaram o nome de falsos profetas e de apóstatas. Se eles envergonham o nome de Deus publicamente, por que, que o nome deles não podem ser citados publicamente? Jessé Aguiar, eu simplesmente dei um conselho a ele. Pergunta. Incomodou falar o nome? Não entendi. Incomodou falar do teu nome? Rapaz, o que me incomoda é saber de onde está vindo a informação, quem está citando o meu nome. Porque você não tem profundidade bíblica nenhuma, meu irmão, para citar meu nome. Falar do teu Você nome. está falando de Lúcifer aí? Nem esse nome tem na Bíblia, Leonardo. Oi? Não tem o nome Lúcifer na Bíblia, Leonardo. Como é que é? Você está inventando o nome que não tem na Bíblia. O que não tem na Bíblia? Isso aí é um acréscimo. Esse nome Lúcifer que você acabou de inventar. Então não pode falar o nome Lúcifer, diabo, Satanás? Não, pode, mas não está na Bíblia. Você disse que está na Bíblia. Se você está me chamando para pregar a Bíblia e não citar o nome de pessoas, você está citando um nome que não tem na Bíblia. Abre a Bíblia, cara. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Priscila Alcântara é apóstata. Jessé Aguiar, eu dei uma mensagem para que ele aprendesse com a igreja, ao invés de escandalizar a igreja. E foi um conselho que eu dei, ele me chamou no meu Instagram e nós conversamos depois. A Priscila Alcântara, eu falei que ela deveria se converter e depois a igreja viu o resultado. Depois a igreja viu o resultado. Dizendo o seguinte, assim como você me acusou de citar nome de quem errou com a igreja, você citou o nome, que foi o meu. Agora, qual foi o meu propósito? Anunciar à igreja que ela deveria se converter, pois a muitos ela enganou. E pode ser salva em Cristo. Deixa eu falar um pouquinho. E até hoje ela pode ser salva. Um minuto para você me ouvir. Agora eu te dou até 10. Foi ajudando a Priscila para ela se converter. Porventura a Bíblia não está escrito que convence o homem do pecado é o Espírito Santo? Seu papel do Espírito Santo agora? Você acha que você convenceu ela a se converter com a sua palavra? Liga para ela. A minha Leonardo Salles, a minha função... Olha para mim. Você me fez usar uma pergunta, deixa eu te responder, eu não te fiz pergunta. Comportamento errado da Priscila Alcântara, ou seja de quem for, use comportamentos na Bíblia que dão vários tipos de quesitos de pecado. Você e bate no pecado. Aí, ou sabe, Mateus 5. Eu fosse igual você, a mulher quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus ia expor ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã? Porque de Sem para Jafé, Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Noé se embriagou e ficou nu. Que tipo de autoridade Priscila Alcântara é para não ser exposta? Que tipo de autoridade você é para não ser exposto? Pastor, que seja alguém que exponha pessoas. Você não foi chamado para expor, você foi Quem chamado para... envergonha o nome de Jesus publicamente deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. Estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. E ela descubra que o evangelho não é representado por você. Seja você o evangelho não é representado por você, profeta de Deus. O evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fechariam. É pastor de igreja. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fechariam. Então, você não tem visão. Não mande eu pegar visão que você não tem visão. Essa é a palavra para você. A prioridade, Salles, são as escrituras. Sua igreja. Ô, meu amor, se eu não gostasse da Bíblia, se eu não amasse a palavra, não pelas eu prego uma hora, eu tô uma live de 40 pregando uma mensagem diferente da estudada em computador, tablet, Google, não. A mensagem totalmente diferente revelada pelo Espírito. Então, eu amo a palavra. Você nunca vai me ver, nunca, falando que não é a palavra. Passa céu e
a minha palavra. Não foram. Lâmpada aos pés e a palavra luz para o caminho. Botei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de visão. Conforme a profecia do capítulo 21, não foram os ímpios que fizeram como foi anunciado o mal. Capítulo 21, versículo 10. Demorando alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, os judeus vão te ligar em Jerusalém. Que versículo me acompanhar? Que versículo me acompanhar? Pegarão nas mãos dos gentios. Paulo simplesmente vazou. Paulo não deu ouvido ao desejo profético de que ele ficasse ali parado. Olha só, a profecia foi até correta a respeito do que ele viveria, mas não foram os judeus que amarraram, conforme... Voltando. Não foram os judeus que o amarraram, conforme ele falou. Foram os romanos. Se cumpriu, falou, se cumpriu o que seria. O problema de não ouvir a palavra profética, que inclusive Paulo não ouviu, mas queria que Júlio ouvisse. Quando Paulo estava no navio, que falou com Júlio, e estava com 276 presos, que era o centurião, ele falou, vai ser perigosa a viagem. Paulo estava falando, mesmo assim, ele preferiu ouvir... Para falar para você que eu ia falar em 1 Coríntios 12 a 14, e por que eu estou usando o texto de Ágabo? Primeiro, 1 Coríntios 12 a 14, o dom de profecia é para edificação da igreja. Não... Edificar, exortar, consolar e encorajar. Os dois servem para isso a igreja. Tudo isso o único dom... Tudo isso edifica... É o dom de língua, caso Salles, não há... tudo isso edifica a igreja. Salles, tudo isso edifica a igreja. Entendeu? Sim ou não? Tudo isso edifica a igreja. Toda vez que você falou sobre o seu dom de profecia, você citou incrédulos. 1 Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 14, os dons são na igreja, para a edificação da igreja. Pronto. Primeiro... Senhor. Porque como é que no capítulo 4 Jesus está falando para uma samaritana? Paulo vai dizer, ó, eu vou terminar aqui. Você tá igual... A samaritana já tinha noção de adoração. Você está em jogo. Deus está mandando entrar na casa do filho que quer batizar. A samaritana já tinha noção de adoração. Ela puxa o assunto sobre adoração em João 4. Não estamos falando de incrédulos. Deixa eu fazer o segundo ponto. De Ágabo. Ágabo. Minha última fala, eu só vou ficar ouvindo até o final. Você está falando que não está falando para incrédulo. Eu acabei de ler, tu já voltou várias vezes na tua própria palavra na live, pô, tá salva. Olha só. Você falou que não é para incrédulo a profecia, é só para a igreja. Se Paulo vai dizer que houver línguas estranhas, que é comigo, se houver línguas estranhas, se houver línguas estranhas, os incrédulos e doutos acharão que estão loucos, mas se houver profecia, o segredo do coração deles serão manifestos. Se prostrarão. E o resto serão de fato no meio de vós, amigo. No meio de vós, tá? O ímpio. Tá. Salles, o ímpio acontece... Eu sou pentecostal, Salles. Eu acredito. Não, você falar que uma hora você erra, não é feio. Você está aí, há uma hora tentando ler, achar e encontrar. Eu estou aqui, só pensando, isso não é uma briga, é minha maneira de falar assim. Mas assume, porque errou uma vez, você não errou em nada. É porque eu só quero abrir a Bíblia. A profecia de Ágabo, conforme você disse, em 11 se cumpriu. Mas eu estou falando dele para Paulo, não dele para a igreja. Para Paulo está em Atos 21. Eu te provei. Não foram os judeus que amarraram, foram os romanos. Então, que lá? Eu vou seguir teu pensamento. Se o teu pensamento está certo, então a Bíblia diz que água doce e amarga não pode sair da Mesma fonte. Vence maldição, que comunhão tem luz com treva. Como é que o cara profetiza para Paulo, Paulo recebe a profecia? Pergunta, você coloca uma cantora que nem se converteu para cantar no seu púlpito. Que pessoa que cantou? A igreja. Meu amigo, se eu fosse botar no altar só quem merece, nem tu pregaria aqui. Eu falei altar, não existe altar, tá? Agora, sabe o que seria feio? Sabe o que eu seria feio? Sabe o que seria feio? Eu colocar ela no altar. Sabe o que seria feio? Ela colocar ela no altar, falar
a música popular. Algum... Eu não sei o que é. Papapá. Ela cantou louvor. Velho. Não. Ela cantou Você falou que é palavra. Você é carioca? Sou carioca. Eu sou nordestino, então é dois bravos no jeito de falar. 14, 24. Se todos profetizarem, porque ele estava colocando a profecia acima das línguas faladas sem interpretação, né? Se todos profetizarem e algum... Tu foi para onde agora? 14, 24. 1 Coríntios. Eu estava em Atos ainda. Vai, 1 Coríntios, capítulo? 14, 24. Vai, 14, 24. Se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Se é possibilidade. Os segredos do seu coração, do ímpio, né? Do indouto, do que não tem conhecimento sobre os dons, ou do incrédulo, ficarão manifestos pela profecia de todos. Não tem na Bíblia esse negócio de um cara pegar o microfone e ele sozinho profetizar para 30, 50 pessoas, sabe? Amigo, mas na minha igreja eu não profetizo sozinho, não. Vem aqui, até criança de 8 anos de idade profetiza. Bom. Eu tenho para provar. Uhum. E ó, continua aí, ó. O versículo 24. Não, eu não quero prova, eu só quero terminar o texto. Então lê, vai, pode ler. Para te provar que eu concordo com você, entendeu? Meu culto é o vídeo. Segredos do seu coração. Vai, ó, versículo 24. Ó. Mas se todos profetizarem e algum indouto infiel ou incrédulo entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos. Ou seja, Deus revela o segredo do coração para convencer. Por que Paulo não está dizendo aqui, ó? Prega, bate nos outros. Fala de Priscila Alcântara. Fala de não sei quem. Se todos profetizarem. Todos profetizarem aqui. Lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus. Publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, quando Deus está no lugar, meu irmão. Ok. Quando... Ele entrou aonde? Ele entrou aonde, Salles? Salles, ele entrou aonde? Quem entrou? O indouto e o incrédulo. Tá aqui, meu amigo. Na igreja. Eu profetizo aonde, meu amigo? Não, calma, Salles. O que eu tô querendo dizer, tá? Casa, no shopping. Fazer uma pergunta, Salles, se não deixa. Vai. Se o incrédulo entra na sua igreja e Deus te usa um dom da profecia, eu não duvido do dom da profecia. Eu só acho que falta a palavra da sabedoria na vida de muita gente que tem o dom da profecia. Um exemplo. Deixa eu só concluir que eu vou te explicar o que é a diferença entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Quando essa pessoa ímpia entrou, se prostrou e confessou e adorou a Deus, se converteu, a igreja foi edificada ou não? A igreja foi edificada. Entendeu? Os irmãos saíram dali edificados. Isso. Deixa claro. O que você quer dizer com isso? Você está usando essa base? Eu quero dizer que no contexto de 1 Coríntios 12 a 14, os dons espirituais são para edificação da igreja. Vem cá. Quando Deus... A Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Quando Deus revela... Daniel vai dizer assim, ó, Deus revela o profundo, oculto, escondido, mora na luz e conhece até quem está em trevas. Amós 3,7 vai dizer, eu só estou Bíblia sem abrir. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. O Deus que revelou Daniel, o sonho do rei, foi para a igreja? O Deus que revelou Eliseu, que o rei estava vindo para pegar, e Deus revelava que estava na câmara secreta, no quarto. Não foi Deus? O Deus que vamos para o Novo Testamento, o Deus que revelou para Pedro, meio-dia, em Jope, que um véu rasgava e mandava comer animais. Eu não vou chamar, eu não vou comer animal impuro. Não chama de impuro que eu fiquei para entrar na casa de Cornélio, que foi batizado no Espírito Santo. Sem ser batizado nas águas antes, foi batizado no Espírito Santo. Um camarada que era gentio. Foi dentro da igreja ou dentro de casa? Ora bola. Foi dentro da igreja. Casa. Mas Atos dos Apóstolos é a história de quem? Da casa de Cornélio ou da igreja para a igreja? Meu amigo,
Você joga uma pergunta respondendo outra, me responde. Você está falando que os dons é só para a igreja. Os dons é só para a igreja. Mas no caso da casa de Cornélio, é o quê? Na casa... Bora lá, bora lá, bora lá. Bora pro texto, Salles. Atos 10, você sabe onde está Eu te escrito, falo né? que é casa. O Oi? paralítico desceu Ô, pelo Salles, telhado. a igreja não é prédio, Salles. A igreja... Atos, capítulo 10. A igreja sou eu, meu amigo. Então, onde eu estiver, a igreja está. Não, Salles, a igreja não é você. Me dá só um versículo bíblico provando isso. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito? A igreja, a conotação de templo significa o quê? O que é essa conotação de templo? A igreja é templo do Espírito e no contexto que você está usando é sobre a santidade do corpo do crente e a conexão do crente com uma igreja local. Você não é igreja. Nós que nos reunimos somos a igreja. Então, pronto, independente de onde for, no templo, no quintal, na praia, Sim. no terreno. Então Atos 10 tem uma igreja reunida. Meu amigo, quando eu disse ao contrário, Oi, você tu tá fazendo disse não foi na igreja, foi numa casa. Eu disse era uma igreja reunida. O que eu estou te dizendo para que você entenda, Salles, que todos os textos a que igreja, você usou... mais reunido, eu estou presente. A igreja somos nós reunidos. Só que E estava isso, dentro de uma... isoladamente, Salles, você é membro. Coletivamente, nós somos a igreja. Se transformamos num corpo. E isso, reunidos. Eu terei 10. Agora, escuta só para você entender, amigo. Só para você entender. E com o momento eu falei o contrário. E com o momento eu fiz errado. Me julga. Você não julga todo mundo? Me julga, porque eu quero mudar. Eu quero mudar, Eliseu. Então, eu quero ficar, diante de Deus, eu vou falar para você aqui na minha humildade. Não, presta atenção. Presta atenção. Eu quero ficar santo, perfeito, apto, igual você. Me ensina. O que eu estou errando? Feito na linguagem de Jesus é maduro. Maduro. Então você precisa madurar. Eu quero ser maduro igual a Maduro. Eu quero ser teológica. Irmão, Maduro, me ensina só uma coisa. O que eu estou fazendo de errado para que eu possa mudar? Vai lá, Maduro. Eu preciso aprender. A partir você coloca no púlpito de sua igreja quem não nasceu de novo para ministrar para a noiva do Cordeiro. Quem não nasceu de Deus não pode falar para a noiva de Deus. Eu não nasci de Deus. Eu não disse isso de você, Salles. Você tá falando de mim várias coisas aí, mano. Não, Salles. Você fala. Eu não disse. Aí, ó, que sobre o dom, falou de mim, você falou sobre que eu peço não sei o que, papapá. Aí eu falei da tua casa, você desconversou. Várias coisas que eu perguntei, tudo que você me perguntou, eu respondi. Tudo que você me perguntou, eu respondi. Tudo que eu te perguntei, tu vai. Aí eu falo, tua casa, água, vamos aqui. Aí eu falo assim, ó, então fala sobre o dom. Eu tô te pedindo. Me fala, por favor, me fala. O que eu preciso mudar, que eu tô errando, porque a partir de hoje... Eu tô te falando... Igual você bate todo mundo, eu também tô aqui para apanhar. Fala para mim, o que eu preciso mudar, Maduro? Sam, eu preciso, por favor. E eu falo na maior humildade. Fala para mim. Porque falar, o pessoal tá tipo manipulado. O pessoal não é mais marionete do sistema. Você não mais manipula, falando. Comprovar. Eu tô aqui mesmo, de fato. Eu tô olhando no teu olho, ó. Fala para mim o que você discorda, aí, ó. Discorda. Assistiu um culto comigo, você nunca veio aqui, eu deixo a porta aberta da igreja, eu deixo a porta aberta da minha casa. A porta da minha casa está aberta para você, do meu ministério, para você vir. Eu pego você no aeroporto, te trato com maior honra, diante de Deus, eu estou mentindo não, com maior honra, como um príncipe. Mas fala para mim o que você está olhando, que você viu tanto, que eu preciso. Eu falo para você no que você precisa mudar. E eu falo olhando no olho. Agora, fala para mim o que eu preciso mudar, para que eu possa mudar. Tá travando aí pra você? Ah, não. Pra mim tá perfeito. Tá perfeito. Você viu que eu tô mudando aqui a posição pra você ver se destravou. Ok. Amigo, eu vou falar de novo. Fala pra mim o que eu tô te ouvindo bem. Fala pra mim que eu preciso mudar, que eu vou mudar. Eu já falei, deixei bem claro. Eu não falei da tua vida. Deixa eu ir pra cozinha que eu acho que eu tô no Wi-Fi da Luana. Aproveita e olha a minha casa aí que eu tô indo pra cozinha, ó. Que minha sala, que é onde minha esposa tira as fotos, que ela faz moda pra aí, ó. várias lojas de moda evangélica. Tá travando pra mim, mas acho que você tá vendo aí. Aí, ó. Pronto, aqui ficou melhor, né? Bora lá. Bonita. Tem que casa bonita, isso aí. Aqui, ó.
Melhorou? Pronto. Olha para mim. Olha para mim. Eu já te ouvi. Olha para mim. O que você precisa... Acho que eu falo que você precisa mudar. O que você acha que tanto da tua discordância ao meu respeito? Fala para mim o que você discorda, o parâmetro bíblico. E eu vou mudar. Fala para mim que eu vou mudar. Abra a Bíblia. Não, fala comigo. Eu tô usando a Bíblia, a gente tá lendo. Você lê a Bíblia, tu vai desconversando. Tá, eu tô falando de mim, fala de mim. Igual eu falei para você, fala de mim. O que você discorda? O que você discorda? O que você acha? Para que você possa falar. Se tem pauta, vazamento, não tem. Por favor. Tem. Você não deixa eu falar, Salles. Calei minha boca. Só você fala. Mas eu não quero que você vá na história agora. Eu quero que você fale para mim. Salles, você, só Deus, né? Está acima de você, mais ou menos assim. Como? Eu duvido. Eu tenho vários homens como referência. Eu tenho pastor, eu comecei na igreja. Não, desculpe. Eu tive... Essa parte. Você perguntou. Você está me conhecendo agora na live. Ó. Não, eu tenho vários pastores. Eu era da igreja deles como ovelha. E que são igrejas bem pequenininhas. E que até hoje eu ajudo, eu recebo. Sabe por quê? Porque eu tenho uma referência demais. Eu só estou o que eu estou por causa da referência que eu vim da época, amigo, de um lugar fita cassete, para me ver o pastor Marco Feliciano pregando, sem imitar igualzinho a voz dele, pai das luzes, o tio Salto de Guri, para ver Abílio Santana. Eu gosto de ler livros heróis da fé, para ler sobre Bíblia. Todos os textos que você usou, você não respeitou. Não, todos não. Eu entendi o que você quis dizer, mas a maioria deles caem por terra quando a gente vai no contexto. Então, primeiro conselho que eu te dou. E não adianta você me dizer para eu parar de citar o nome de pessoas, porque é o seguinte, se um ímpio falar contra a igreja, eu vou responder esse ímpio. Nesse nome. Responder a igreja. Ok? Eu vou responder esse ímpio para ele respeitar a igreja. Se o crente comete e publicamente envergonha o evangelho, a Bíblia diz que os que estão em eminência, a Bíblia usa a expressão de presbíteros, que um dos significados de presbítero é especialista. Se o cabra que é especialista nas escrituras envergonha o evangelho publicamente, a igreja tem que exortá-lo publicamente. A igreja. Ok. Só que tem pessoas que chamam a igreja que exorta de hater, de invejosos, aí fica colocando essas músicas antropocêntricas e triunfalistas para dizer, tá querendo a minha derrota, não sabe o que eu passei. Não, cara, escuta a igreja. Escuta a igreja. Se você desrespeitou a igreja, você precisa escutar a igreja. Cala a boca, senta. Não é para você não, tá? Eu tô falando em modo geral. Cala a boca, senta e aprende com o seu pastor na igreja onde você está congregando. Então, você falou muito. Deixa eu fazer só uma pergunta. Você falar de Priscila Alcântara. Sabe, você não tem como chamar ela, mandar mensagem para ela. Você precisa então usar o púlpito e o microfone. E isso não é aparecer. Falou que eu usei versículos sem embasamento de texto com contexto, que eu errei. Você poderia dar 3 dos 1000 versículos que eu falei como exemplo, só para mim aprender? 3 versículos que eu usei fora do contexto, só para que eu possa ficar aqui e amadurecer como uma mão. Você fez várias misturas aqui, todos eles eu te respondi. Depois você assiste a live, a gente pode conversar pelo direto. Eu tô com a minha ideia. Eu não vi. O que eu poderia te falar para você mudar? Bora lá. Não coloque no púlpito da igreja que pela graça Deus tem lhe confiado quem não nasceu de novo. Quem não nasceu pegar. Quem não nasceu. Eu falo, entendeu? Eu falo uma coisa para o senhor. Pensa mais de 30. Você acha certo, então, pegar o microfone no altar para falar de uma pessoa que não está lá nem para se defender? Ou seja, você, como pastor, acha certo pegar um áudio e mandar fotos. Você acha que você assim vai para ela? É por causa de você que tem desviado, a pessoa não fica chateado com Deus, não. A pessoa fica magoado com os camaradas desses, porque ela viu um vídeo desse e fala assim, eu vou voltar para a igreja. Olha aí, ó, volto não. Meu amigo, o camarada ofende Deus todos os dias. Por que ele não pode ser ofendido numa mensagem? E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você será avisado de todos os vídeos. Compartilhe também com os seus familiares e amigos. E deixe o seu joinha, pois isso é muito importante para nós.